Estamos agora em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Estudaremos as palavras finais de Jesus Cristo à igreja de Pérgamo. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Então volte para seguirmos no estudo. Vamos lá. Versículo 17, palavras finais de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus, como de costume, termina mais uma carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na verdade, toda a igreja de Cristo, ela tem ouvidos espirituais, vamos dizer assim, para ouvir essa mensagem espiritual. Aqui temos uma declaração do que vai ser dado ao vencedor, isto é, ao crente verdadeiro, aquele que pela graça de Jesus vai se manter fiel até a sua morte. Olha o que Jesus promete para o vencedor. Ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Havia uma tradição oral que era passada de boca em boca no meio dos judeus, de que o profeta Jeremias, por ocasião da queda de Jerusalém ainda, lá diante dos babilônios, ele teria escondido a Arca da Aliança no Monte Sinai. Uma prova de que havia realmente essa tradição, a gente pode encontrar lá no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 a 7. Professor, onde é que eu acho esse livro para dar uma conferida? Você tem que ter uma Bíblia católica para achar esse livro. Ele é considerado um livro apócrifo e consta dos livros apócrifos que estão na Bíblia Católica. Então você vai lá na Bíblia Católica, no Antigo Testamento, e procura segundo livro de Macabeus, capítulo 2, versículos 4 a 7. Diz o que lá? O escrito mencionava também como o profeta, que profeta? Jeremias, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando se dirigisse à montanha que subiu Moisés. Que montanha é essa? O Sinai, é claro. Eu coloquei aqui entre colchetes. Para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, aonde? Chegou à montanha, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então, de acordo com essa tradição oral, Jeremias teria escondido lá no Monte Sinai, dentro de uma caverna, a Arca da Aliança e também o tabernáculo, aquele tabernáculo que era montado no deserto. Ele teria levado tudo para lá, escondido na caverna. Como nós sabemos que dentro da Arca da Aliança havia uma porção do maná, então quando fala aqui em maná, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, seria esse maná que foi escondido ali naquela caverna no Monte Sinai, segundo a tradição oral. Vamos ver aqui, Êxodo 16, versículo 32 a 34. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações. Dele o quê? Do maná. Para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Então Deus mandou armazenar uma porção do maná. Isso realmente é verdade. Versículo 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Quando você soma esse texto ao texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, você tem o seguinte: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Você está vendo? Então, dentro da arca da aliança, realmente havia uma urna de ouro que continha o maná, uma porção, é claro, do maná. Então, os judeus, eles também criaram uma tradição de que o Messias, na sua volta, comeria esse maná
maná com seu povo, simbolizando a comunhão eterna com os seus. Curiosamente, Jesus afirmou que haverá crentes se sentando à mesa, supostamente para um grande banquete, no futuro, lá no reino dos céus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 11. Digo-vos, é Jesus falando, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Seria esse maná escondido um dos alimentos desse banquete que teremos junto aos patriarcas da fé, como creem os judeus? O que você acha? Porém, considerando que o próprio Jesus se referiu a si mesmo como o pão vivo que desceu do céu, está lá em João 6, versículo 51, então nós podemos considerar que Jesus, à semelhança do maná no deserto, mas é claro, superior ao maná, ele, com a sua carne sendo o nosso verdadeiro alimento espiritual, como ele mesmo ensina em João 6, 55, poderíamos interpretar também que receber do maná escondido seria passar a viver eternamente sustentado por Jesus. Você sabia disso? Essa é uma possibilidade de interpretação também. Porque ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Isto é, ele se compara ao maná. Quando ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qual foi o pão que desceu do céu? Foi o maná. Então Jesus, ao se comparar com o maná, ele também pode estar nos ensinando que ele é o nosso alimento espiritual para sempre, para sempre. É como se nós vivêssemos na eternidade, na prática, aquela expressão de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Na eternidade, nós não vamos tentar nem pensar em agir independente de Jesus. Vamos sempre ter na nossa mente e no nosso coração que precisamos dele e dependemos dele para tudo. Seria essa a ideia, então, de comer do maná escondido. Escondido para quem? Escondido dos não eleitos. Porque para nós que somos eleitos em Cristo, ele estaria sempre à nossa disposição. Continuando, Jesus também fala, bem como lhe darei uma pedrinha branca. O que significa isso? Na verdade, há duas possibilidades de interpretação aqui. Uma delas é a seguinte, essa pedrinha branca poderia corresponder à chamada pedra de absolvição, que era uma pedra usada na antiguidade quando havia o julgamento de um tribunal do júri. Aqui no Brasil a gente sabe que é isso. Quando há crimes dolosos, né, intencionais, a pessoa vai ser julgada pelo quê? Por um tribunal que a gente conhece como o tribunal do júri, em que pessoas ouvem o defensor e o promotor e decidem se absolvem ou condenam o réu. Não é assim nos tribunais de júri? Pois bem, na antiguidade havia também esses tribunais de júri. Só que lá, no caso, como é que os julgadores decidiam se a pessoa era absolvida ou condenada? Eles pegavam pedras brancas e pretas. Se na hora de votar, o julgador colocasse uma pedra branca, ele era pela absolvição. Se ele colocasse uma pedra preta, ele era pela condenação. Então, no final, era a maioria de pedras que decidia. Se a maioria fosse de pedra branca, a pessoa era absolvida. Se a maioria fosse de pedra preta, ela era condenada. Lá em Atos 26, versículo 10, diz assim, Paulo falando, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Então, quando Paulo diz aqui, dava o meu voto, o entendimento de muitos estudiosos é que Paulo, ele dava uma pedra preta de condenação quando julgavam os santos, os crentes. Aqui tem uma imagem, pedra branca em meio a pedras pretas. Então, nesse caso, a pedra branca seria o quê? A pedra branca seria o símbolo de nossa justificação em Cristo. Algo que jamais devemos nos esquecer. Aquela pedra branca é o símbolo de que Jesus morreu no nosso lugar, de que Jesus cumpriu a lei perfeitamente no nosso lugar e também morreu por nós, pagando a dívida que tínhamos e assim nos reconciliou com Deus para todo o sempre. Jesus continua aqui, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que coisa, hein? Olha, ter o nome escrito numa pedra não deve ser surpresa para quem conhece o Antigo Testamento, porque lá diz que no peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras, e que em cada pedra estava escrito o nome de uma das tribos de Israel. Olha só, Êxodo 28,
versículos 15, 17 e 21. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Então aqui nós temos uma representação das 12 pedras preciosas que ficavam no peitoral do sumo sacerdote, e em cada pedra havia o nome de uma das tribos de Israel. Como elas ficavam ali no peitoral do sumo sacerdote, esses nomes estavam sempre diante de Deus, lá no tabernáculo, lugar onde se adorava a Deus e ao mesmo tempo se obtinha dele o perdão dos pecados. Era como se fosse uma oportunidade de colocar diante de Deus o nome de todos os seus, para que Deus abençoasse, para que Deus cuidasse e protegesse. Nós podemos recordar que Deus, muitas vezes, ele mudava o nome dos seus lá no Antigo Testamento. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, ele mudou o nome de Abrão, que era pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Por que ele fez isso? Porque Abraão realmente, de fato, passaria a ser o pai de uma multidão de crentes. Não é à toa que ele é chamado e conhecido como o pai da fé. Deus também mudou o nome de Jacó, que significava enganador, para Israel, aquele que lutou com Deus. E por que Deus fez isso? Porque ele realmente lutou com Jacó lá no Val de Jaboque. Lembra? Gênesis 32, versículos 27 e 28. E Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado, mudou o nome de Simão para Cefas, ou Pedro, que significa pedra. Está lá em João 1, 42. Como o nome representa a própria pessoa, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ao receber a pedra, nós vamos saber do próprio Deus nossa maior característica como alguém glorificado, como alguém plenamente regenerado. Esse nome que vai estar na pedrinha branca, a pedrinha que simboliza a nossa justificação em Cristo, esse nome vai revelar como Deus nos vê e também vai representar a nova pessoa que seremos por toda a eternidade. Que nome será esse? Será que teremos na nossa pedrinha escrito amado, amigo, precioso, redimido, fiel? Qual será o nome que Deus nos dará? Veja o que diz Isaías 62, versículo 2. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Veja também Isaías 65, versículo 15. O Senhor Deus a seus servos chamará por outro nome. Uma outra possibilidade de interpretação para essa pedrinha branca é que ela representaria um ingresso que os vencedores na antiguidade eles recebiam depois de participar de um jogo olímpico e vencer. Eles recebiam uma pedra branca que equivalia a um ingresso, a um bilhete para participar de um banquete em sua homenagem. Você está entendendo? Então a pessoa participava do jogo olímpico, ela vencia e como recompensa ou entre as recompensas, ela ganhava uma pedra branca que era equivalente a um ingresso ou bilhete para ir a um banquete em sua homenagem. Se essa for a interpretação, então nesse caso o vencedor, isto é, o crente que permanecer fiel até o fim, o que vai acontecer com ele? Ele vai receber o seu ingresso, o seu bilhete, que é a pedra branca, para participar do banquete com os crentes que já estão no céu. Olha que maravilha! Então nós teríamos aqui, de novo, a ideia do banquete no céu. Repetindo Mateus 8, versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que banquete glorioso não será esse? Professor, e nessa segunda interpretação, como é que fica a questão do novo nome? Como é que fica isso? Bom, com respeito ao nome, permanece o mesmo significado que eu já mencionei. Seria a nossa nova identidade revelada pelo próprio
Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.